Então, gente, boa tarde. Vamos para a nossa aula de revisão. Hoje nós iremos retomar as ideias dos pensadores, né? Russell e Heidegger, que vão servir aí como suporte para nossa avaliação. Bem, então vamos iniciando aí com Russell. Russell é um pensador que vai usar, né, o método da fenomenologia para desenvolver, né, a sua compreensão filosófica, né? O que é que a gente vai poder destacar no que se refere a esse conceito a partir desse pensador? Primeiro que ele considera, né, como tarefa básica, né, a descrição dos elementos a partir da nossa experiência, né, dos elementos, quando a gente utiliza essa expressão, dos objetos. Então, esses objetos, né, eles têm de ser observados pelos sujeitos para que nós possamos desenvolver a compreensão dos mesmos. E como nós conseguimos chegar a essa compreensão? Essa compreensão, na visão do Russell, ela é dada a partir da consciência, né? Ou seja, do entendimento que nós temos para as coisas mesmas, né? Para os próprios objetos. E essa relação ela se dá quando nós nos desprendemos, e aí a gente utiliza a palavra suspensão, né? Quando nós nos desprendemos das nossas crenças habituais e passamos a desenvolver um conhecimento que de fato esclareça, né? Que de fato contemple a compreensão e a ideia que se deva ter para esses mesmos objetos que estão sendo estudados. Então, a noção, né, esse conceito de consciência e consciência das próprias coisas, se desprendendo, né, daquilo que talvez nós é, tenhamos trazido como referência, são pontos importantes e essenciais para o desenvolvimento do conhecimento. Então, a fenomenologia, ela pretende realizar a superação da diferença, né, entre razão e experiência. Ou seja, razão e experiência não são pontos isolados dentro do processo de conhecimento, mas são elos, né, da mesma corrente que, cada um com a sua contribuição, vão ajudar, né, a desenvolver esse conhecimento. E por que é preciso superar essa diferença entre razão e experiência? Justamente pela noção de consciência e pela noção de intencionalidade, que vai ser um outro conceito-chave para a filosofia do Russell, né? Por quê? Porque toda consciência para o Russell é uma consciência intencional, ou seja, todo o nosso pensamento tem um objetivo, né? E qual é o objetivo do nosso conhecimento? É justamente compreender o objeto que existe para o sujeito e que posteriormente esse sujeito dará significado para o objeto. Então, é importante nós ficarmos com essa ideia bem presa de que a nossa consciência sempre será uma consciência intencional, que busca um objeto e que, a partir do encontro desse objeto, o sujeito consciente é quem lhe dará significado. Então, a fenomenologia, como teoria do conhecimento, ela vai contestar tanto o empirismo como o racionalismo. Por quê? Porque ela vai afirmar que, em vez de se pensar de maneira separada, ou de maneira empírica, ou de maneira ideal, é necessário que se comungue essas perspectivas e que se dê a relevância mais significativa à questão da consciência, né? E da consciência intencional. Ou seja, ocorre uma aliança, como mencionamos anteriormente, entre essas duas correntes para que se formule, para que se constitua, né, uma situação de conhecimento mais consolidada, né, mais definitiva, que gere de fato, né, uma situação de certeza para os objetos que o sujeito quer compreender. Então, a fenomenologia ela considera que a consciência é intencionalidade. Por quê? Porque essa consciência ela sempre será consciência de alguma coisa. Ela sempre vai observar, né, um determinado objeto e depois, né, descrevendo esse objeto, né, ela vai justamente
oportunizar a compreensão do mesmo. Então, a consciência intencional, ela não busca explicar a consciência propriamente dita, né? Mas ela busca justamente descrever o ato de conhecer, né? Ela busca justamente colocar, apresentar, né, que situações, digamos assim, esse conhecimento ele pode estar estabelecendo. E tudo isso a partir da intencionalidade da consciência. Né? Então, nós vamos observar, né, que todo o conhecimento que é produzido, ele é produzido justamente por essa incrementação. Daí, nesse sentido, né, a consciência, ela não ser digamos assim, perdão, a fenomenologia não ser uma explicação para a consciência do ponto de vista psicológico, né? Mas como essa consciência ela é utilizada como ferramenta, né, como elemento, digamos assim, que colabora, que constitui as situações de aprendizagem, né, de construção do conhecimento. Então, a consciência, segundo a fenomenologia do Russell, é intencionalidade. Por quê? Pois toda consciência é uma consciência que se dá, né? Ou seja, é uma consciência que faz revelar o objeto de estudo, né? Que faz perceber esse objeto e que faz com que o sujeito o compreenda. E depois é uma fenomenologia que visa alguma coisa, que tem um objetivo, né? Que dirige-se para algo, né? Que tem uma meta. Então, é interessante também que nós possamos observar esses aspectos da fenomenologia do Russell, desse ponto de vista da determinação, justamente para que se consolide a relação entre sujeito e objeto e, acima de tudo, que essa relação ela se dá, ela se efetiva justamente por essa consciência intencional que cada sujeito possui. Bem, nosso próximo filósofo é Martin Heidegger, né? O Heidegger é discípulo do Russell, mas vai, né, tomar um caminho diferente, né, do seu mestre, vai dar contornos diferentes, né, para a sua teoria do conhecimento, justamente porque ele busca o entendimento do conceito de ser. Então, em vez de você, né, definir o que é o ser, o imprescindível vai ser você dizer o que é ser, ok? Atenção, em vez de você definir o que é o ser, o imprescindível vai ser o que é ser, no sentido da existência. Por quê? Porque para ele, né, o termo ser, ele é filosoficamente vazio na reflexão filosófica contemporânea. Porque passou-se muito tempo querendo generalizar o ser, né, dar um contorno de totalidade para o ser, e se esqueceu que esses seres eles têm especificidades. Eles têm características que individualizam esse ser. Daí a importância de nós entendermos o ser, no sentido mais individual. Então, o que é ser? O que é existir? Né? Seria a fundamentação básica para o Martin Heidegger. Então, o ser aí, ou seja, o ser que existe, ele deixa de ser, né, ou de ter esse vazio filosófico quando ele tem consciência da sua realidade. Né? E aí o Heidegger ele abraça um aspecto da fenomenologia do Russell, só que essa consciência não é apenas uma consciência racional, mas ela é uma consciência da realidade, ela é uma consciência histórica da existência do ser propriamente dito. Um segundo elemento é o ser no mundo, ou seja, nós agimos enquanto existentes em uma realidade. E ao existir nessa realidade, nós nos relacionamos, nós nos envolvemos com os outros.
E nós acabamos nos tornando seres no mundo, ou seja, essa ideia de pertença individual a uma coletividade, ela também se faz presente dentro da filosofia do Heidegger. Quer dizer, eu sou um ser único, no entanto, eu não sou o único ser, né? Eu sou o ser único porque eu existo, mas eu comungo da existência com outros seres. Então, eu sou um ser no mundo, né? Eu sou um ser que existe numa realidade e essa realidade ela não pode ser desprezada, ela precisa ser percebida, né? Ela precisa ser levada em consideração. Então, para o entendimento do significado de ser, não bastaria retornar à linguagem aristotélica, né? É preciso buscar a realidade dos pré-socráticos, né? Da definição, né? Daquela arquê, daquele princípio, né? Essencial que origina o ser. Agora, não mais um aspecto ligado à natureza propriamente dita, a água, o ar, né? O indeterminado, mas o próprio ser existencial, né? O próprio indivíduo. Né? Então, a gente abandona a generalização proposta pelo Aristóteles e a gente acaba trazendo, né, na visão do Heidegger, para essa definição mais individual, para que cada ente, para que cada ser existencial, ele consiga dar sentido, ele consiga conferir significado, né, à sua existência. Então, o ser é sempre o ser de um ente, ou seja, de algo que existe. Né? Nós não podemos pensar em realidades, né, além da materialidade. Né? É tão tal que depois o Heidegger ele vai desenvolver o conceito de finitude, ou seja, nós somos seres que têm um início, mas nós também somos seres que têm um fim. E nós precisamos viver nesse intervalo. Né? Então, o ser é sempre ser de um ente, de algo que existe. Então, um ente ele só poderá tocar um outro ente, simplesmente dado, dentro do mundo. Né? E se, por natureza, tiver o modo, né, de serem, ou seja, de existirem. Se com sua presença já lhe houver sido descoberto o mundo. Né? Aquilo que nós acabamos de mencionar. Nós somos seres temporais. Né? Então, como é que nós nos desenvolvemos? Como é que nós damos referência ao nosso ser nesse intervalo do momento em que se aparece ao momento que se desaparece no mundo? Né? Então, para o Heidegger, não existem continuidades. Né? O ser que desaparece é um ser que deixa de existir. E um ser que existe entre o seu nascimento e a sua morte deve conferir significado a essa existência. Né? Deve dar sentido a essa existência. Afinal de contas, para esse filósofo, né, a angústia da existência se dá justamente nessa perspectiva, né, de que nós precisamos, no intervalo que nós não conseguimos mensurar, no intervalo que eu não consigo definir o quanto de tempo ele vai durar, dar sentido, conferir significado, né, a essa existência. Então, a mundanidade é um conceito ontológico. A mundanidade no sentido do material. Né? E o ontológico no sentido do ser que existe. Né? Nós precisamos estudar, nós precisamos dar significado às estruturas dos momentos constitutivos do ser no mundo. Né? Então, pensar num ser metafisicamente, para o Heidegger, é desnecessário, é descabível. Nós precisamos pensar no ser que está existindo no mundo, né? No ser que consegue, dentro da realidade material, estabelecer as suas relações e estabelecer os seus significados. Então, o homem se mostra como um ente que é no discurso. Ou seja, o homem ele se apresenta como aquilo que ele entende de si e do outro. Né? O homem se mostra como aquele que desenvolve uma noção, um conceito, um conhecimento dentro da realidade da qual ele faz parte.
e também dentro do ciclo histórico, né, que ele pertence. Então, o modo de ser, né, ele acaba dando abertura, né, a se formar uma disposição, uma compreensão e um discurso. Então, o modo de ser cotidiano da abertura se caracteriza por aquilo que se é falado, né? Pela curiosidade, pelas ambiguidades que, de repente, podem apresentar. E que esses sujeitos, eles precisam compreender, né? Eles precisam agir dentro dessas situações. Né? Eles precisam, digamos assim, conferir significado, entendimento para essas relações. Então, no que se refere à existência humana, pode-se observar que, enquanto entes, ou seja, enquanto seres que existem, né, nós somos fechados em um universo circundante, né, e que o homem, graças à linguagem, ele consegue desenvolver essa noção de ser. Né? Ou seja, aquilo que a gente falou anteriormente, né? Graças ao discurso, à fala, né? Que gera entre esses seres uma compreensão, né? Que gera entre esses seres uma harmonia das diferenças, né? Onde nós podemos ter, né, ideias contrárias, né, ideias diversas, mas que podem conviver nos mesmos ambientes, nos mesmos espaços. Então, a essência do ser aí reside em sua existência. Eu preciso existir primeiro. Então, isto é, no fato de ultrapassar, de transcender, de ser originalmente um ser no mundo. Então, a minha essência, aquilo que me constitui, aquilo que me define, só é possível quando eu consigo conferir à minha existência significado. Então, primeiro eu preciso existir, né? Primeiro eu preciso me tornar esse ser no mundo, para que depois eu me torne esse ser aí, né? Esse ser essencial, que tem significado, né? Que tem sentido, ok? Então, gente, essa foi nossa aula. Bons estudos para vocês. Revisem o nosso material, leiam os slides que eu também mandei para vocês e uma boa prova.